Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o Rei dos Judeus. Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque essa noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe um manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para o crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse:
Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos no sacerdócio, irmãos e irmãs, começamos a Semana Santa. Grande oportunidade para nós fazermos a experiência com as diversas maneiras que o Senhor, ao longo desta semana, demonstrou o seu grande amor, até chegar ao extremo, o extremo da cruz. E uma das palavras que nos ajuda a penetrarmos nesse mistério é aquela que se encontra na segunda leitura, em Filipenses capítulo 2, quando São Paulo apresenta o mistério do esvaziamento de Jesus. Essa palavra, do grego, kenosis, tem vários significados, mas como é belo perceber os significados que diz de derramamento, entrega, desapego. Ou seja, Jesus, que sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, desde a glória, do mistério da Trindade, Ele por amor, Ele aceita se entregar por nós. Então o mistério da kenosis, do derramamento do amor do Senhor, esse amor generoso, misericordioso, não começou com a sua paixão, mas desde o céu. Porque a kenosis não se compreende sem a obediência. Então foi por um ato de liberdade que o Filho de Deus veio a nós, que a palavra de Deus, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus com o Pai no Espírito Santo, aceitou encarnar-se pelo seio da Virgem Maria. Não há entrega verdadeira, partilha profunda e edificante, se não for por amor, e um amor generoso, um amor misericordioso. Então, nesta Semana Santa, a começar por hoje, chegando no tríduo pascal, até o domingo da ressurreição, nós estaremos contemplando
e tendo a oportunidade de mergulhar o nosso coração, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade, a nossa nação, o nosso mundo, no mistério desse amor misericordioso que se derramou e continua se derramando por nós. Para quê? Para conquistar o seu e o meu coração, para conquistar as nossas famílias, para conquistar as nossas comunidades, a nossa sociedade, o nosso mundo. Que oportunidade ímpar, única dentro do ano litúrgico. Por isso que também é chamado de Semana Maior, porque é uma grande oportunidade que nós temos de conversão, de experiência com esse amor misericordioso. Se Deus se derrama por amor, se Deus se esvazia por nós, a nossa resposta não pode ser outra, senão também esvaziar-se. Mas nesse sentido, de entregar-se, despojar-se, abandonar-se, por amor. Você quer se despojar? Você quer esvaziar-se? Põe a mão no seu coração. Eu quero convidar você, com os olhos fechados, ir ouvindo esta canção, que o coral vai cantar, enquanto você vai dando a sua resposta, se você quer mesmo. Então diga para nosso Senhor que hoje, que nessa Semana Santa, de maneira mais profunda, você quer se entregar a este amor misericordioso. Nesta Semana Santa, você quer esvaziar-se. Vai orando, vai dizendo ao Senhor do seu jeito. Quero me esvaziar de tudo que tenho e sou. Quero só o Senhor. Decidi escolher a melhor parte, que é estar contigo aqui. Deus meu, amado meu, eu quero só em ti me encontrar. Deus meu, amado meu, não vim buscar o que podes me dar. Deus meu, amado meu, eu quero só em ti me encontrar. Deus meu, amado meu, não vim buscar o que podes me dar. E assim, nessa Semana Maior, nessa Semana Santa, somos chamados a contemplar o cumprimento das promessas do Antigo Testamento no mistério de Cristo. Como se encontra, por exemplo, também em Isaías, no capítulo 53, versículo 12. Repitam comigo: por isso vou partilhar com ele as multidões, como conquista. Ele recolherá os fortes, pois entregou à morte, a própria vida. Foi contado entre os criminosos. Ele, porém, estava carregando os pecados da multidão, e intercedendo pelos criminosos. Intercedendo por mim e por você, meu irmão. Jesus, no mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e mais,
nesse mistério da kenosis, da entrega, do derramamento, em tudo Ele estava oferecendo como intercessão por nós. Ele se entregou. O Pai deu a Ele as multidões. Nós pertencemos a Cristo. Vamos repetir? Eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Porque o Pai das misericórdias, Porque o Pai das misericórdias deu a nós, para Cristo. Cristo, E por nós, por nós, Cristo se entregou. Cristo se entregou. Como eu dizia, não existe o mistério da kenosis sem a obediência. Jesus poderia ou não entrar em Jerusalém sem recorrer ao jumentinho? Poderia ou não? Claro, poderia. Estava vindo a caminho com o ramo. Eu falei ali com o padre Giva: ô Giva, padre, quem que é o jumentinho ou a jumenta? Entre nós dois. Jesus poderia ter entrado sozinho, sem o jumentinho, nem a jumenta. Mas Ele quis obedecer às Escrituras, porque lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, estava profetizado: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei. Então Jesus entrou com realeza. Para a mentalidade de muitos naquela época, o rei viria com a escolta, o rei viria com cavalos grandes, chamativos. Mas não, este rei profetizado pelas Escrituras: eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, ele é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Olha como o nosso Senhor é obediente às Escrituras. Nem tinha acontecido ainda o mistério da encarnação, mas toda a palavra de Deus, todas as profecias inspiradas pelo Espírito Santo, que é Deus, com o Pai e o Filho. Então o Filho de Deus, Ele fez questão de cumprir à risca todas as profecias, por amor. Um amor misericordioso, um amor que se esvaziou por mim e por você. Um amor que submeteu a nossa humanidade em Cristo Jesus, plenamente à vontade do Pai. No Evangelho segundo São Mateus, como são dramáticas, né, as passagens, por exemplo, da oração de Jesus no Getsêmani. Como expressam a humanidade do Verbo. De fato, Ele se fez carne, Ele não se fez super-homem. Ele se fez carne, assumiu a nossa humanidade, que não foi criada para o sofrimento, e que ao pensar no sofrimento que se pode passar, a nossa humanidade já treme, já fica abalada. E porque o Verbo se fez carne verdadeiramente, sem deixar de ser Deus verdadeiramente, nós ouvimos no Evangelho de Mateus capítulo 26, Jesus que ora por 3 vezes: meu Pai, se for possível, que este cálice passe de mim, contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. No mistério da encarnação, o Verbo tem um querer, uma liberdade humana. E o Verbo se submete, enquanto homem, também ao querer do Pai. É um mistério. É um mistério. Um mistério que revela que Jesus não foi obrigado para a paixão. Não é que não tinha opção. Ele era livre.
eternamente livre enquanto Deus e livre como homem. Por isso ele orou, e em Lucas capítulo 22 vai dizer que o seu suor se tornou gotas de sangue. Porque ele não só imaginava o que poderia acontecer, ele sabia, sendo Deus, que tudo sabe. Ele sabia o sofrimento que iria passar. O que ele não sabia era o quanto ia doer em sua humanidade. Ele fez essa experiência. Mas olha que bela a entrega, a kênosis, o despojamento do Senhor. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E assim, o Verbo que se fez carne, pelos seus méritos, alcançou para mim e para você a graça da mesma vivência. Por mais difícil que seja obedecer a palavra de Deus, por mais que a gente trema, por mais abalado que estejamos, por mais desafiante que ela possa ser, porque o Verbo divino se fez carne e passou por todos esses mistérios e alcançou para mim e para você as graças necessárias. É pelos méritos dele que eu e você poderemos, por amor, nos despojar, viver esta kênosis, esse esvaziar-se. Não faltam méritos dele para você, porque ele não passou por isso tudo por ele mesmo, para se salvar, como nós ouvimos no Evangelho, quando aquelas autoridades e outros diziam: salve-te a ti mesmo. Mas Jesus não veio para salvar a ele próprio. Se fosse para isso, ele nem teria vindo. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: Jesus veio para salvar você, por amor a você. Sempre bom lembrar as palavras de Santo Agostinho: aquele que fez você sem você, não pode salvar você sem você. Vamos repetir? Aquele que fez você sem você, não pode salvar você sem você. Se o Verbo, ao assumir a humanidade, não foi forçado a fazer a vontade do Pai, por que ele forçaria você? Você que é discípulo, missionário, você que é batizado. Não está na lógica. Por isso você vai encontrar, infelizmente, muitas pessoas nessa semana maior, transformando-a em feriadão, em oportunidades para se entregar, se derramar nos prazeres, nas ideologias e no não sei o quê. Mas como pode? Pode, porque ninguém é chamado a seguir Jesus, senão pela lógica da misericórdia. Por essa lógica de quem se entrega livremente e por amor, e oferece essa entrega a Deus, pela nossa conversão, pela conversão dos nossos familiares, pela conversão do mundo. Que ótima oportunidade que temos nessa semana, em comunhão crescente com o nosso maior intercessor junto ao Pai, sermos ainda mais intercessores da humanidade, intercessores da nossa família, intercessores pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos netos. Ninguém muda sendo forçado a fazer a vontade de Deus. É preciso uma experiência profunda, uma experiência com um amor misericordioso, que nos conhece profundamente e nos capacita para a retomada, para o esvaziar-se. Interessante que
semana passada, teve um aprofundamento aqui na Canção Nova com o padre Rafael Solano. Todo ano ele tem vindo. E de repente 2 jovens chegaram ali no auditório São Paulo, como quem não queria nada, eles não vieram para o aprofundamento. O que está acontecendo aí? Olha, é um aprofundamento. Se vocês quiserem, podem entrar. E entraram. E o padre Rafael estava respondendo as questões que foram colocadas para ele. E questões sobre o drama das pessoas que têm uma tendência homossexual, ele disse, olha, amanhã eu vou dar uma palestra sobre isso e espero respondê-las. Tiveram várias questões, porque é um aprofundamento sobre o dom da afetividade, da sexualidade. Mas estas questões, que foram várias, ele dizia amanhã. E um destes jovens, sim, interessou muito. E soube também que naquele dia, que era sábado, ia ter uma adoração ao Santíssimo Sacramento. E ele veio para a adoração. Ou ele foi para a adoração, no auditório. E adoramos o Senhor. E de repente o Espírito Santo foi suscitando palavras de ciência, de cura, de libertação. E uma das palavras era de que um menino, na escola, sofria muito bullying. E desculpa a expressão, era chamado de viadinho. Era muita gente na orelha dele. E não era só isso. Chegavam até a pegá-lo pelas costas, na calça, uma brincadeira bruta de moleque, de levantar a pessoa pelas calças, e faziam muito isso com ele. E a pessoa foi trazendo essa palavra de ciência, essa imagem. E de repente tudo isso foi culminando que ele acabou se envolvendo mesmo com meninos. Mas repito, tiveram outras palavras, outras graças derramadas. No outro dia, aquele jovem começou a ouvir a palestra, onde o padre Rafael, com muita sabedoria e tato, trazia os documentos da igreja de como lidar com esse drama de pessoas com atrações e tendências homossexuais. 8 documentos. E aquele rapaz que tinha voltado no outro dia, ele começou a levantar a mão, e o padre ali continuando, né? Precisava concluir a ideia. E ele se levantou e começou a falar em voz alta de que realmente todos esses documentos, mas na experiência dele, ele sofria era o preconceito na família, no grupo de jovens, de que 8 anos ele estava vivendo essa tendência, mas lutando para não viver. E o que ele encontrava nas pessoas, desde a família? O preconceito, de que ele era um sem vergonha. E todos nós ali, né, ouvindo aquele testemunho, aquele esvaziar-se, aquela obediência ao coração dele, que não queria mais apenas ouvir, mas dar um feedback para nós, para o sacerdote, que a igreja em sua sabedoria, nos seus documentos, no magistério oficial, guiada pelo Espírito Santo, ensina. Mas como é que é na prática? E aquele jovem deu uma ideia do como ele vivia isso no pessoal dele, que ele não se sentia acolhido, ele não se sentia amado. Por isso que ele também desistiu, e as pessoas perguntavam, mas como é que você começou essa vivência? E ele não sabia dizer, até que, e ele contando, na noite anterior, ele descobriu que aquele menino que sofria bullying e outras violências, era ele.
E ele recebeu a graça de retomar. E ele estava voltando para a igreja. Todo mundo aplaudiu. E o padre, representando a igreja como precisa ser, Casa da Misericórdia, saiu lá do palco e foi abraçar aquele jovem. Porque ele não estava ali contestando a igreja, estava nervoso, mas ele estava se esvaziando para o nosso bem, ele estava se arriscando, porque ele disse: eu vivo isso, mas estou retomando, porque ele fez a experiência com a misericórdia. Naquela adoração, ele experimentou esse olhar de Jesus, que por cada um de nós se entregou na cruz, para que eu e você, meu irmão, para que esse jovem naquele drama, para que nós nos nossos dramas, qualquer que seja, possamos falar como São Paulo. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus. Repitam comigo: que me amou. Pode ser mais forte. E se entregou por mim. Na sua realidade, na minha realidade, eu se tenho um drama, mas não é o único, sem dúvida. Alguém pode pensar: mas isso é uma minoria. Sim, mas é uma minoria que, se não experimenta na casa da misericórdia, que é a igreja, e através de pessoas que experimentam a misericórdia, a verdadeira acolhida, a ideologia pega nessas pessoas, pega nesses dramas, para transformar em quê? Em novelas? Em filmes? Em blogs? Twitters? Em tantas coisas que não se baseiam na verdade, nem na verdade sobre elas mesmas. Interessante que no final do ano passado, a Sociedade Americana de Pediatria dos Estados Unidos emitiu uma nota urgente, que não foi divulgada pela mídia secular, e depois de um estudo profundo, essa nota alertava os professores, os pais, os médicos, para o perigo da ideologia de gênero, e de que biologicamente, eles não estavam falando em nome da fé, do magistério, não, em nome da pediatria, dos estudos, da ciência, que em biologia só existe macho ou fêmea. Essa história de gêneros, isso é próprio da língua. O ambão tem um gênero. É masculino. A cadeira é do gênero feminino. Isso é próprio da língua. Mas o ser humano, biologicamente, é macho ou fêmea. E fez com que eu me recordasse daquela tradução da Bíblia Ecumênica, TEB, quando no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nós lemos: Deus criou o homem à sua imagem. Na outra tradução, Deus criou o ser humano. A imagem de Deus, Ele o criou. Criou-os macho e fêmea. Está lá, nessa tradução tão bem feita, nessa Bíblia de estudo grossa. Macho e fêmea. Mas a biologia está dizendo isso. E mais, que é raríssimo, raríssimo, o problema que as pessoas têm nesse campo. E quando tratados, a maioria, esmagadoramente a maioria, assume ou macho ou fêmea.
Se é menino, assume ser macho. Se é menina, assume ser fêmea. E não tem essa questão de ficar escolhendo um outro, um terceiro ou quarto gênero. Isso é ideologia. E o que mais me assustou nessa nota? Coloca lá a Sociedade de Pediatria Americana. Põe lá no motor de busca do seu celular ou do computador. Até em inglês. Quem gosta do inglês pode ler em inglês, pode ler em português. Tem áudio. Mas o que mais me assustou? De que quando o adolescente começa a ter dúvidas ligadas à sua sexualidade, e a proposta em clínicas de gênero é dar hormônios masculinos para a menina e o contrário para os meninos, aumenta o número de possibilidade de câncer, de depressão e 20 vezes mais, segundo a nota, a possibilidade de suicídio. E que é um engano que estão fazendo com as crianças. Eu não estou falando isso para criticar nem filme, nem novela, que merece toda a crítica. Mas porque eu me lembro do que aquele jovem que se levantou corajosamente, se esvaziou diante de nós, também disse no final do seu testemunho. Padre, o senhor está dizendo que pretende fazer um aprofundamento sobre a homossexualidade. É a primeira vez que eu ouço um padre falando isso. Existe falta de formação, muita falta de formação. Então, mais do que ficar criticando, e desculpa, correndo o risco de fazer propaganda, que é também uma técnica de marketing, né? Começa a falar mal, as pessoas começam a ter curiosidade. Ah, então eu vou assistir. Cuidado, tem que ter sabedoria e muito discernimento. Muito mais do que criticar, é o que eu estou fazendo pelas pessoas que vivem os seus dramas. Pelas pessoas que estão dizendo como Jesus na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? E não conseguem perceber que Jesus disse isto na cruz, em sinal da comunhão com todos aqueles que diante do peso da cruz, de um drama, de uma dificuldade, de uma doença, qualquer que seja, a pessoa se sente abandonada. Lá no seu interior, a pessoa não sente Deus. E se eu e você não formos esses reflexos de Deus para ela, até para dizê-la, minha irmã, meu irmão, a nossa fé é mais do que sentimento. Às vezes a gente não sente mesmo, mas a certeza da fé vem pela razão, vem pela decisão, vem pelo dom que nós recebemos pela escuta da palavra e pelo santo batismo. Isso é muito mais do que sentir Deus, é viver Deus. Eu vivo em Cristo, porque Cristo vive em mim, e Ele vive em mim, mesmo sem eu merecer. Ele se entregou por mim, Ele me amou. Por isso eu quero também me entregar e me esvaziar. Vamos ouvir mais uma vez? Quero me esvaziar. Qual é a área que você precisa derramar hoje neste altar? Eu citei apenas um exemplo de um drama que precisa da misericórdia e da atenção de todos. Mas existem tantos dramas. Existem o seu e o meu. Semana Santa. Grande Kairós para nós nos esvaziarmos, nos entregarmos. Se você puder, fica em pé. Estenda suas mãos aqui para o altar. E ouvindo novamente a música, quero me esvaziar, quero me entregar. Eu quero somente a Ti, Senhor. Vai dizendo para Jesus,
O altar representa a Cristo. Cristo que sabe dos meus e dos momentos que você tem também, de uma solidão tão profunda, de uma experiência existencial tão difícil, que como Cristo a gente diz: meu Deus, por que me abandonastes? Como é que eu saio disso? Eu não consigo. Mas Jesus, pela tua misericórdia, pelo poder do teu Espírito Santo, nós queremos nos esvaziar, entregar no teu altar tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós trazemos da nossa família, dos nossos relacionamentos, aquilo que é o mais difícil, que mais nos faz sofrer, que mais faz com que a nossa humanidade fique abalada, trêmula, que o nosso suor seja frio. Senhor, nós entregamos tudo a Ti. Vai entregando com as suas palavras. Quero me esvaziar. Claro, se você sabe, pode ir entregando pela música também, cantando. Tudo que tenho e sou, quero só o Senhor. Decidi escolher a melhor parte, que é estar contigo aqui. Quero me esvaziar de tudo que tenho e sou, quero só o Senhor. Decidi escolher a melhor parte, que é estar contigo aqui. Deus meu, amado meu, eu quero só em Ti me encontrar. Deus meu, amado meu, não vim buscar o que podes me dar. Deus meu, amado meu, eu quero só em Ti me encontrar. Deus meu, amado meu, não vim buscar o que podes me dar. Então diga: só quero a Ti, Senhor. Quero a Ti. Só quero a Ti. Vai dizendo, meu irmão, minha irmã, que mesmo na solidão, mesmo encontrando poucas ajudas, até preconceitos, até acusações infundadas, diga para Jesus, Ele que jamais deixará de lhe ajudar, Ele que é o nosso auxiliador. O auxiliador maior é o Senhor, é esse Deus que tem o nome de misericórdia. Só quero a Ti. Esse Deus que se revelou plenamente em Jesus para nos conquistar. Só quero a Ti, Senhor, só Ti. Esse Deus que conhece a fragilidade da nossa carne, chamada a ressuscitar no último dia. Quero a Ti, só a Ti, só a Ti. Esse Deus que não força você a cumprir a palavra dele. Só quero a Ti. Então levanta os seus braços
E vai pedindo com as suas palavras esse derramamento do Espírito Santo. Sim, Jesus, é pelos teus méritos que nós, aqui do altar, como teus sacerdotes, convido o Padre Givanildo a vir aqui para frente, também o Padre Edilberto, estendemos as mãos sobre vocês que aqui estão, nesse serviço sacerdotal, que é serviço de intercessão. Sim, nós também precisamos, mas estamos pedindo agora por vocês, por você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre cada realidade. Batiza no teu Espírito Santo cada um, cada uma. As famílias que aqui estão representadas. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre as comunidades paroquiais. Derrama o teu Espírito Santo, Jesus, sobre cada sacerdote, sobre cada fiel leigo, sobre cada solteiro, cada casado, cada celibatário, cada religioso e religiosa. Senhor, é pelos teus méritos que nós imploramos. Derrama, Jesus, o teu Espírito Santo e capacita-nos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, a vivermos essa espiritualidade quenótica, essa espiritualidade da entrega, do desapego, essa espiritualidade do ir ao encontro de quem está precisando. Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Nós nos entregamos totalmente. Agora pedimos o tudo que é o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E se você ora em línguas, solta a sua voz, como intercessão também, como intercessão para todos, inclusive para a sua família, porque nós precisamos pessoalmente, mas também, Senhor, a nossa família precisa. Batiza no teu Espírito Santo a nossa família. Batiza os nossos jovens, os nossos adolescentes, todos aqueles que estão vivendo na solidão, no fechamento, na fuga, com pensamentos de suicídio, com ideologias que os fecham ainda mais. Então vem, Espírito Santo, sobre os nossos adolescentes, vem sobre os nossos jovens, vem sobre as nossas crianças, sobre todas as crianças vítimas de abusos, vítimas de ideologias, vítimas de tantas pressões. Então vem, Espírito Santo, sobre aquelas que estão mais desprotegidas nas nossas famílias, as nossas crianças. Solta a sua voz, meu irmão, minha irmã. Não pare de orar em línguas, que esta oração tão eficaz, quando feita por amor. Sim, Jesus, é por amor que nós estamos orando, porque é por amor que o Senhor se entregou por mim, por nós, por cada um. Então vem, Espírito Santo, aumenta em nós o amor misericordioso. Então vem, Espírito Santo, impulsiona-nos para irmos ao encontro uns dos outros. Então vem, Espírito Santo, e dai-nos a graça de vivermos esta semana maior, esta semana santa, do jeito que o Pai do céu quer, segundo a obediência ao Pai do céu, por amor, por amor. Nós só queremos a Ti, Jesus, a Ti, Jesus, a Ti, apaixonadamente nós queremos a Ti, Jesus. Dai-nos essa graça, por misericórdia, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Só quero a Ti. Juntos, só quero a Ti. Só quero a Ti. Jesus, só quero a Ti. Só quero a Ti, Senhor Jesus. Só quero a Ti. E eu pergunto a vocês que estão aqui ou que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova: você crê que esta é a sua vocação? Querer Jesus acima de tudo e de todos. Você crê?
Você crê que esta é a minha e a sua vocação? Nesta Semana Santa, experimentarmos com mais profundidade, com mais fé, esse derramamento da misericórdia sobre nós? Você crê? Então esta fé não é só sua, é a fé da igreja, que lhe convida a viver uma Semana Santa com mais profundidade, e que nos convida a professarmos mais do que com palavras, com a vida, a nossa fé. CançãoNovaPlay.com. Assine já!